Fala, calorinhos, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu vim aqui porque eu quero estrear um quadro novo com vocês. Sei que, assim como eu, vocês também podem estar passando pelas mesmas dificuldades ou já passaram. E se você já passou, você sabe que é só enfrentando e dando cara a tapa que a gente vai conseguir resolver. Então deixe seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e vamos lá! Eu estou aqui por um propósito maior e gostaria de compartilhar com vocês as minhas experiências, tudo que eu tenho aprendido, os meus perrengues do dia a dia e compartilhar com vocês como que é possível você ter um dia ruim e acordar no outro dia motivado e deixar tudo para trás, porque é isso que importa. É principalmente aprender a ver o lado bom das coisas, porque você vai ver que tudo se abre, tudo dá certo, tudo flui quando você começa a enxergar com outros olhos aquele problema que você está tendo. Tudo que acontece de ruim na vida da gente é para melhorar. Na teoria, é muito fácil dizer isso, enxergar o lado bom das coisas. Na teoria é muito fácil, mas eu digo para vocês que é possível sim, porque eu aprendi a viver isso. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o aprendizado que eu tive quando eu decidi sair da casa dos meus pais. Eu imagino que nesse momento tem muitos aí de vocês passando por esse mesmo dilema e eu vou contar como que foi a minha experiência, porque eu sou filha única. Sabia não? Então eu sempre tive aquela sensação de que eu tenho a obrigação de resolver tudo, que eles só tinham a mim, meu pai e minha mãe só tinham a mim. Tudo o que acontecia em casa, todos os problemas, todas as responsabilidades eu fui puxando para mim. Tanto que com 19 anos, tudo o que acontecia na minha casa eu tinha como se fosse minha responsabilidade, tudo era minha obrigação. Pagar contas, resolver problemas, sei lá, do terreno, até obrigações conjugais. Quando eles estavam, digamos assim, tendo algum problema de casal, eu achava que era minha obrigação, porque na minha cabeça eles só tinham a mim e eu tinha a obrigação de resolver tudo. Eu estava colocando o meu bem-estar, o meu futuro em último plano, então eu estava vivendo para eles. Até que um dia, do nada, precisei sair de casa. Cassi, mas então você tá falando que a gente tem que deixar de se preocupar com os outros, tem que deixar de lado nossos pais e seguir a nossa vida. Não, eu jamais diria isso. O que eu estou dizendo é que eu consegui quebrar essas crenças de que a gente tem desde pequeno, que a gente tem uma obrigação, pelo menos eu tinha, de que era tudo minha obrigação. Então eu consegui quebrar essa crença e aí que começa o problema. Porque é nessa hora que a gente tem que mudar os nossos pensamentos, coisas que a gente aprendeu desde pequeno. É aí que começa tudo, porque deixar para trás as nossas crenças, coisas que a gente cresceu acreditando, é muito difícil. Então vai ser dolorido quando você começar a viver uma outra realidade, vai ser difícil e é nessas horas que você vai ter que ser forte e aprender a enfrentar as coisas e descobrir o lado bom. Como eu disse, não foi fácil. Eu tive muita crise de ansiedade, eu sofri, de não conseguir dormir à noite e ficar pensando, porque eu ainda tava com a minha cabeça vivendo lá com eles. Então eu tava em outro lugar, eu tava tendo uma outra vida, mas na minha cabeça aquelas obrigações, aquelas responsabilidades ainda eram minhas. Então eu não dormia à noite porque eu ficava pensando, eu tenho que resolver tal coisa. Aí começou a me fazer muito mal, tanto que foi por um tempo isso. Eu sofri bastante, como eu falei, é um processo dolorido, mas que a gente tem que aprender a enfrentar. Mas conforme o tempo foi passando, eu comecei a observar de uma maneira diferente. É isso que eu quero trazer para vocês. Eu comecei a observar questões que, por exemplo, quando eu vivia com eles, eu não observava. Como, por exemplo, até a cumplicidade entre eles. Hoje em dia eu vejo meu pai com a minha mãe muito mais junto, muito mais cúmplices. Porque agora as responsabilidades deles, eles resolvem, eles não passam para mim. Ou eu não vou lá e pego para mim. Então eu comecei a ver eles indo ao supermercado junto, que eles não iam porque eu que fazia isso. Eu comecei a ver eles muito mais juntos. Eu comecei a observar essas pequenas coisas assim que começou a ter uma virada na minha vida, porque eu pensei, não, tá tendo um lado bom. Principalmente, observei isso quando eu comecei a perceber que um pouquinho longe deles, vivendo a minha vida, eu tava conseguindo
dar mais atenção do que eu dava quando eu estava dentro da casa. Então, cada vez mais a minha angústia foi passando. Eu sempre falo um negócio assim, que quando você tem um problema e ele não pode ser resolvido, ele já está resolvido. Então eu não podia voltar para casa dos meus pais e resolver tudo que eu queria. Então já estava resolvido. De alguma forma, as coisas iam ter que se encaixar. Então eu comecei a deixar um pouco essa angústia, esse problema de lado e focar nas coisas boas que aconteceram por eu ter saído de casa. E é uma coisa que eu sempre vou falar para vocês. Busque sempre o lado bom das coisas. Então, foi nesse momento que eu consegui focar mais nos meus objetivos e também, digamos que ter uma condição melhor até de dar mais conforto para eles, que era uma coisa que eu não tinha quando eu estava lá assumindo todas aquelas responsabilidades, porque daí minha cabeça ficava muito cheia de coisas que não eram minhas, de responsabilidades que não eram minhas, e eu não conseguia desenvolver nada. Eu vejo assim, que agora eu consigo dar uma condição melhor para eles, e com isso eu entendi que esse negócio de você ser presente, porque você tem que ser presente, você tem que estar todos os dias junto, isso é muito relativo. Existem aí filhos que moram com os pais, não saem de dentro da casa dos pais, mas não dão atenção, só ficam no celular, por exemplo, não fazem uma refeição à mesa junto com a família. Então, ele não está sendo presente. Hoje eu consigo dizer, eu sou mais presente com os meus pais morando em outra casa, não morando com eles, porque eu aproveito o máximo o tempo quando eu tô junto, eu consigo dar uma condição melhor, porque agora eu tô trabalhando, focando nos meus objetivos, então eu consigo dar um conforto melhor para eles, e mesmo não estando junto na mesma casa. Então é isso que eu tô falando. Pense o que pode ser positivo dessa decisão que você precisa tomar. Esse foi um processo muito dolorido, mas como eu tô falando aqui, foi um dos processos que eu mais tirei aprendizado. Então você que tá aí, tá passando por algum problema ou precisa tomar uma decisão que ao teu ver é muito difícil, primeiro pense, se é um problema que não pode ser resolvido, ele já está resolvido. Então você esquece, não tem mais como voltar atrás, segue para frente. E busque olhar com outros olhos a situação, busque ver o que será positivo dessa decisão que talvez seja dolorosa, mas vai ter um lado positivo. Então lembre-se sempre, tudo que acontece na vida, mesmo sendo bom ou ruim, é aprendizado.